Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma escola dominical, podendo estudar da palavra e vamos dando sequência ao nosso estudo em Neemias, ok? Então vamos lembrar só alguns pontos que nós vimos na aula passada. Nós vimos que Neemias ele não falou mais sobre a construção dos muros porque já havia sido encerrada essa parte e começou uma nova fase, que foi a organização política e administrativa da cidade de Jerusalém. A segurança com os muros prontos, o templo já estava enriquecido, o sacerdócio já estava estabelecido novamente, o serviço do culto. Cada cidadão também, cada morador já estava também de posse, foi restituído, lembra? Das suas posses e também estava pagando tributos que eram justos, porque a gente viu lá que Neemias ele abriu mão de muitos direitos que teria ele como governador. Ele ajudou o povo ofertando, hospedando, alimentando, emprestando dinheiro. Então ele não queria a glória para ele queria sim levantar a cidade de Jerusalém, para que o povo pudesse entender que Deus tinha escolhido eles como aquele remanescente da aliança, certo? Então a gente viu isso, a cidade estava se reerguendo, ok? E daí a gente pensou, tá tudo bem? Tá tudo certo, agora acabou? Não, porque Neemias teria ainda uma outra missão, que era o quê? Isso mesmo que a gente falou, a gente até leu um pouco no finalzinho da aula sobre o quê? As questões da vida espiritual do povo, isso mesmo. Porque o povo, a gente falou, ele estava afastado das leis de Deus. Porque era uma geração que já não, eles tinham sido exilados, muitos já haviam casado com mulheres que tinham outras religiões que não a do Deus de Israel. Então a gente viu que tinha muita mistura. E isso continuava. E aí Neemias começa a tratar disso, de cada ponto, de cada detalhe. E como que ele faz isso? Ele começa juntando o povo, lembra que a gente leu que todo o povo se assentou para ouvir, até as crianças que conseguiriam compreender o que estava sendo lido e explicado. E quem fez essa leitura? Daí a gente lembra lá quando a gente estudou Esdras. Isso mesmo, Esdras foi chamado para fazer a leitura da palavra de Deus. E o povo começou a ouvir. E isso causou um avivamento espiritual no povo. Porque, como que a gente fala? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, a gente viu que o povo se quebrantou. E vamos ler agora ali no capítulo 8, o versículo 13, o 17 e o 18. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembléia solene, segundo o prescrito. Então a gente vê aqui na sequência da narrativa, eles já tinham começado a ler a lei, mas como eles estavam, como a gente falou, num avivamento tão grande, eles estavam ali querendo ouvir mais, então no outro dia eles se juntaram e aqui falou, todos os dias que se seguiram eles estavam ouvindo a palavra, e Esdras e Neemias e os sacerdotes explicando para o povo e o povo compreendendo, era uma exposição mesmo da palavra. E o povo estava ali quebrantado ouvindo. E daí eles viram, como a gente viu aqui na narrativa, que eles fazem a festa dos tabernáculos, como tinha sido ordenada. E quando ele fala aqui que foi
uma festa que nunca houve igual, porque esse povo ele estava muito quebrantado, muito alegre, muito feliz por estar redescobrindo a lei de Deus, certo? E daí a gente vê que eles fizeram a festa dos tabernáculos, eles pediram que os levitas de todas as cidades viessem para fazer o coral, e os serviços do templo estavam todos funcionando, os sacrifícios, a mesa da proposição, as ofertas, estava tudo certo. E eles estavam ali felizes. E como fala aqui que foi feita uma assembleia solene, nós vamos ler aqui para entender um pouquinho melhor o 9, 1 e 2, tá? Capítulo 9. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Então, o que a gente vê aqui? A gente está vendo todo esse processo de confissão de pecados, de arrependimento, que começa agora. Então, quando fala que eles rasgaram suas vestes, que eles se vestiram de pano de saco e cinza, a gente já aprendeu que isso era um costume que eles faziam lá na época, certo? E aqui fala que os da linhagem de Israel, então o povo de Israel que realmente ouviu a palavra e todo o povo ali se quebrantou, fez isso. E eles fizeram como se fosse a renovação da aliança. É o que a gente vai ler ali agora no 9:38. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os vossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes. E na sequência aqui da narrativa, ele vai listar todos os que selaram, nome por nome, família por família, de todos os que participaram, certo? Que assinaram, como a gente coloca aqui, porque eles colocaram num documento. Por que isso? Porque o povo estava alegre e feliz em voltar a Jerusalém, que era a sua terra, e o povo entendeu que Deus sempre esteve com eles, desde Moisés até o momento do exílio, no exílio e agora na reconstrução e o repovoamento ali de Jerusalém. Deus estava sempre com eles. E isso os levou a todo esse avivamento, o ouvir a palavra, o querer cumprir a palavra. E seguindo ali nos capítulos 11, Neemias propõe e documenta a lista de todos os moradores. Para que isso? Lembra que a gente falou que Jerusalém ainda não estava toda habitada, era uma cidade muito grande, então eles resolveram distribuir ali as terras bem certinho e ver quem estava morando aonde, quem estava em Jerusalém e quem estava nas outras cidades. Então, como o povo estava distribuído, eles fizeram todo esse levantamento. Tanto que foram chamados, como a gente vê ali na narrativa, mais pessoas para se habitar ali mesmo em Jerusalém, como a gente leu, ok? E na sequência ali no capítulo 12, a gente leu que foi feita uma festa para comemorar a dedicação dos muros a Deus, que foi, lembra que a gente viu quanta dificuldade, o inimigo ali sempre atacando, mas Deus deu a vitória a eles. Eles até falaram lá que foi Deus, os inimigos reconheceram que foi Deus que esteve à frente todo o tempo. Tá ali no capítulo, nós vamos ler o 12, 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Então aqui a gente vê que eles foram agradecer a dedicação dos muros ao Senhor, como uma forma de gratidão, de reconhecimento do poder de Deus, de toda a soberania de Deus sobre a vida deles e de permitir eles terem voltado, como eu falei anteriormente, para Jerusalém. Porque como a gente falou lá passada, o Reino do Norte nunca mais voltou.
Eles sim foram exilados, foram para a Babilônia, mas Deus permitiu que esse remanescente, que era a tribo de Judá, e um pedacinho ali da tribo de Benjamim, fosse ali, fizesse parte desses remanescentes que voltaram. Fizeram as 3 voltas, lembra que a gente falou com Esdras, com Zorobabel, agora com Neemias, os grupos que foram voltando, certo? Aqui a gente vê que o povo então tinha ouvido a palavra, reconhecido a palavra e estava disposto a obedecer e cumprir essa palavra. Então Neemias ele tratou de todos esses aspectos da vida espiritual, levando ao conhecimento, explicando e fazendo com que o povo tivesse esse despertamento, essa disposição em cumprir a palavra de Deus. Então, a gente pensa, então tá tudo ok. Então, por um período, estava mesmo, realmente. Mas a gente vê na sequência aqui da narrativa o que acontece. Depois disso, passou-se um tempo que Neemias teve que retornar a Suzã, retornar à presença do rei Artaxerxes. E diz ali a narrativa, mais ou menos, que se estima-se que ele ficou mais ou menos 12 anos fora de Jerusalém. E esse tempo que ele ficou fora de Jerusalém, aconteceram algumas coisas que a gente vê ali na narrativa do capítulo 13. E que coisas foram essas? A primeira coisa ali que a gente vê, que está ali no capítulo 13, no versículo 7 e o 9. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Então aqui o povo sabia da lei, porque tinha sido lido lá no livro de Moisés, na lei, que não se poderia entrar no templo. Quem é que pode entrar? Só o sacerdote. E no caso aqui, Eliasibe, ele era parente de Tobias. Ele casou-se com alguém e virou parente dele e achou que ele tinha o direito de pôr Tobias lá. E a gente sabe que Tobias não era nem judeu, ele não era nem do povo de Israel. Então, ele cometeu ali um pecado, ele desrespeitou a lei de Deus. E quando Neemias volta, ele encontra isso e ele se indigna, como diz ali a palavra, ele se revolta mesmo e ele expulsa. A segunda coisa que ele vê de errado ali está ali no versículo 11 e 12. Vamos ler ali sobre a questão dos levitas. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Então aqui realmente a gente vê que o que aconteceu? Esse tempo que Neemias ficou fora, os levitas eles não puderam ficar só cuidando do templo, dos serviços que foram para quais Neemias tinha destacado eles. Eles tiveram que sair para ganhar o seu sustento. O que é o contrário, porque era toda a congregação que sustenta os levitas. Lembra que a gente viu que foi especificado na lei? E Neemias tinha organizado tudo isso. E o tempo que ele ficou fora, já os magistrados já tinham, desviados. O povo também já tinha deixado de dizimar. E assim Neemias fez com que a gente leu ali que todo o povo trouxesse de novo o sustento para a casa do Senhor. Então restabeleceu o que a gente fala aqui, a manutenção dos levitas. E eles puderam parar de trabalhar no campo ou em outras atividades e se dedicar totalmente, porque eles foram separados para a obra do Senhor, para trabalhar na casa do Senhor, ok? A outra coisa que Neemias encontra quando ele volta é a observância do sábado que segue ali na narrativa. Vamos ler ali no 18 e no 19? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado?
Dando já a sombra das portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se reabrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então aqui vê que o povo não estava respeitando, o sábado não era para ser feito negócio, o sábado não era para ser feito serviços. Então, e eles estavam comercializando, eles estavam trabalhando, não era, né, de acordo com a lei. Ok? Então ele já manda fechar os portões e só abrir depois do sábado, para que o povo voltasse a criar o hábito de cumprir a lei, certo? Do sábado. E a gente vê ali na sequência ali o casamento misto, que ele fala ali sobre essa mistura, que o povo de Deus voltou a se misturar. Vamos ler ali o 23 e 24? Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres astotitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio astodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Então ele fala que ele também contendeu com eles e fez eles voltarem a observar, não se casa entre outros povos, e sim entre o próprio povo de Israel com o povo de Israel, porque esse é o povo da aliança, o povo tem que se manter, que a gente falou, lembra, puro, o único Deus a quem serve é o Deus de Israel, então não pode ficar misturando, que foi o que aconteceu, que a gente vê durante toda a história, a gente viu essa mistura, já a influência de outros deuses, como os reis, né, levaram o povo à idolatria e foram idólatras também. A gente acompanhou durante todo o período que a gente vem estudando, desde o começo do Antigo Testamento, certo? E aqui Neemias encerra ali, falando ali, vamos ler ali, sobre as reformas no 30 e no 31. Então ele fala: limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento da lenha de tempos em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Então aqui, Neemias, como foi um grande líder e um homem humilde, como a gente falou, ele termina orando a Deus. E todo o livro foi assim, como a gente viu, oração e ação. Então aqui ele termina toda a obra dele e ele fala a Deus aqui, né, que lembre dele que ele fez tudo, limpou, designou o serviço, então estava tudo certinho, ok? E Neemias, como a gente falou, Deus levantou ele, a gente falou, ele foi um grande líder, ele chegou se apresentando para o povo, lembram que a gente falou? Sendo um influenciador positivo. Ele chegou propondo para construírem juntos, para reerguer os muros, né? Que mais também que a gente viu? Que Neemias era um homem muito temente a Deus, a sua palavra e ao cumprimento da palavra. Ele cuidou de toda a reestruturação ali de Jerusalém nos mínimos detalhes. A gente viu, ele estabeleceu cada um para ser responsável por uma coisa, porteiro, levita, o cantor, para todo. Bom, então nós vimos que Neemias envolveu todas as pessoas e também ele participou junto, sempre dando o bom exemplo, sempre levando o ânimo ao povo, certo? Lembrando o povo, sempre quando havia dificuldade, que o povo deveria olhar para Deus, para a palavra de Deus, certo? Então agora a gente vai pensar algumas coisas para nós, umas aplicações práticas. Como a gente tem estado? Nós estamos motivados ou desanimados com as coisas de Deus? E com as pessoas que a gente está tendo contato? Nós estamos também motivando essas pessoas ou desanimando essas pessoas? Também vamos lembrar que Neemias fez a obra de Deus com toda perfeição, com toda alegria no seu coração. E, gente, o que cada um de nós tem feito para a glória de Deus? Então, vamos pensar sobre essas duas coisas? Então, hoje é isso, a gente encerra aqui.
Semana que vem a gente vai tratar sobre a atividade. Então agora eu vou falar bem rapidinho. Quem já fez atividade até a primeira parte que a gente passou? Ok. Agora eu vou explicar a segunda parte que é bem rapidinho. Quem já chegou naquela linha ali que numerou os reis do Reino do Norte e do Reino do Sul, agora vai colocar embaixo um outro bracinho falando sobre quando começou o exílio. Quando foi o exílio para o Reino do Norte? Quando foi o exílio para o Reino do Sul? Quando foi que eles foram levados? Lembra que houve a primeira deportação, a segunda deportação, aí vocês vão colocar quando foi e depois vocês vão colocar o regresso, as datas dos regressos, com quem foi e quando foi. E um desafio agora também. Quando vocês colocaram o nome dos reis ali na frente, lá na linha, e colocaram com a sua criatividade lá se o rei era bom ou o rei era mau, agora vocês vão colocar o profeta que profetizava durante o tempo daquele rei, certo? Para a gente poder ver tudo isso junto semana que vem. Então vocês têm que fazer isso agora, colocar ali as deportações, os regressos e o nome dos profetas. Ok, pessoal? Então essa semana é isso. Deus abençoe vocês. Até semana que vem.